Bom dia. Vamos lá, crianças. Grande Eduardo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Como é que tá, Anderson? Tá tudo bem? Esther? Bom demais. É isso aí, meu irmão. Crianças, eu tenho aí duas questõezinhas que eu quero que vocês fiquem bem atentos como eu vou resolver. Olá, Marília, tudo bem? Marília, deixa eu fazer. Eu tô te devendo um livro, né, Marília? Mas eu não tenho como entregar, né? Mas tá guardado. Gabriela e Gabriele, a dupla dinâmica. Tá guardado, Marília, tá guardado. Não se preocupe não, tá guardado. Me dá um, vou dar um pra você também, Eduardo. Você é um cara de gente boa. Então, crianças, vocês já estão vendo bem as questõezinhas, né? Essas questões é praticamente o que vocês vão encontrar na prova. Vou mostrar para vocês como resolve passo a passo. Primeiro, eu vou ensinar vocês a identificar os grupos funcionais existentes aí. A nossa prova também tem identificação de grupo funcional. Vocês vão dizer se é um álcool, vocês vão dizer se é um fenol, vocês vão dizer se é um éter. Primeiramente, vou iniciar mostrando para vocês como é que identifica. Então, observem, tá? Nessa letra A que vocês estão vendo aí, nós temos a presença do grupo hidroxila. Nós temos dois grupos hidroxila aqui, ó. Nós temos esse grupo hidroxila e nós temos esse outro grupo hidroxila. Então, quando vocês observam, cada pontinho que eu colocar aqui, ó, é um carbono, tá? Aí é chamada estrutura na forma de bastão, né, ou de traço. Então, cada pontinho que eu coloco aqui é um carbono. Então, eu tenho essa representação, isso daqui é a chamada hidroxila. Então, a hidroxila, que vocês conhecem melhor do que eu, para representar a função álcool, para representar um álcool, nós temos que ter uma hidroxila, né, ligada a um carbono saturado. Carbono saturado. E o que é um carbono saturado? O que é um carbono saturado, professor? Ligações simples. Quando vocês observam uma hidroxila ligada a um carbono onde só tem ligações simples, nós temos aí a indicação do grupo funcional álcool. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma cadeia fechada. Tenho aqui uma cadeia com 6 carbonos. Eu vou colocar uma hidroxila bem aqui, ó. Aqui também é um álcool, gente. Aí também é um álcool. Muito cuidado que as ligações que vocês estão vendo aqui são apenas ligações simples, ó. Só ligações simples, estão vendo? Então, se vocês tiverem hidroxila ligada a um carbono de ligação saturada, ou seja, de ligação simples, vocês têm um álcool. Outra coisa, se eu botar um traço bem aqui, ó, ele é álcool? Não. Por quê? Porque álcool é hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples. Agora, essa hidroxila está ligada a esse carbono que tem uma ligação dupla, então não é um álcool, é outro grupo funcional. E esse outro grupo funcional chama-se enol. Eu não falei dele para vocês, mas eu vou falar mais à frente, tá? Então, o grupo enol é uma hidroxila, é um OH, que vai estar ligado, ele está ligado a carbono. O carbono aqui é insaturado. Aqui é o insaturado. É diferente, tá? Então, não é um álcool. Muito cuidado, ok? Muito cuidado com isso. Então, veja. Identifiquei ali o grupo funcional álcool. Nessa letra B, eu tenho aqui a hidroxila, tá vendo, ó? Eu tenho a hidroxila. Aí vocês vão dizer, professor, então aí é um enol negativo. Crianças, que vocês estão vendo bem aqui, ó, que eu vou circular com outra cor. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o nosso amigo benzeno. O benzeno, ele corresponde a um aromático. Ele corresponde a um aromático. Que é um aromático?
aquelas ligações duplas que se movimentam, estabilizando. Falei disso daí para vocês. Então, vejam. Toda vez que vocês observarem... olha para cá. Que vocês observarem uma hidroxila, que é um OH, ligado ao benzeno, a função que vocês têm aqui é a função fenol. Hidroxila ligada a essa cadeiazinha fechada, com 3 duplas alternadas, ó, 1, 2, 3, ou ela pode ter um ciclo aqui no meio, ó. Ela pode ter um ciclozinho aqui no meio, ó. Então, estando a hidroxila ligada a essa cadeia, vocês têm o grupo funcional ou a função orgânica fenol. Tudo bem? Deu para ver a diferença do álcool para o fenol? Deu para ver, não deu? Estou falando pausadamente. Mostrei direitinho para você. Oi. Você pode repetir de novo? Repito. Veja só. O álcool, você terá uma hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono que só faz ligações simples. Resumidamente, hidroxila ligada a carbono saturado. Ponto. Caso você encontre uma cadeia fechada e tenha também uma hidroxila, você só vai considerar essa cadeia como representando o grupo funcional álcool se o carbono onde essa hidroxila estiver ligado seja um carbono saturado, um carbono de ligação simples. Se tiver uma dupla, não é álcool, é enol, é outro grupo. Se tiver 3 duplas, aí vem a função fenol, que corresponde à ligação de uma hidroxila ligada a uma cadeia fechada aromática. Cadeia fechada aromática, Maria Clara, é justamente a cadeia onde tenho a representação de 3 duplas alternadas. 3 duplas alternadas numa cadeia hexagonal com 6 carbonos, temos um nome específico chamado benzeno. Quando esse benzeno tem a presença da hidroxila, ele passa a possuir uma função. E essa função é o fenol. Ok? Tudo bem? Posso prosseguir? Pode sim. Obrigada. Exponha. Aquela letra C, que vocês estão vendo aí embaixo, a letra C que vocês veem aí embaixo, ela tem um heteroátomo. Professor, o que é um heteroátomo? Eu vou circular ele bem aqui, ó. Ela tem um oxigênio, tá vendo? Então, aqui nós temos um heteroátomo. Hétero, vem do quê? Vem diferente, né? Então, nós temos alguém diferente aqui. Esse alguém diferente é quem? É o oxigênio. Diferente em relação a quem? Aos carbonos, ó. Bem aqui, esse pontinho que eu estou colocando é um carbono. Bem aqui é outro carbono, tá vendo? Nós temos aí carbono de um lado e carbono do outro. O oxigênio está bem no centro. Trocando em miúdos, Clarinha. Se eu tenho carbonos formando ligações simples, e entre esses carbonos eu tenho um oxigênio, vou repetir. Carbonos, e entre os carbonos na cadeia, eu tenho um oxigênio, então eu tenho um grupo funcional. E que grupo funcional é esse? É o grupo éter. É o grupo éter. Toda vez, independente se a cadeia é aberta ou fechada, se você tiver um oxigênio entre carbonos, você tem a função éter. Crianças, no Enem, que parece o bicho-papão, ó, Enem, Enem. Não, não é o bicho-papão. O aluno preparado, então você vê, se vocês viram a quantidade de vitórias que nós tivemos no ano passado. O aluno preparado é aquele aluno que está ligado nas funções orgânicas. Aquele que consegue identificar as funções orgânicas. Identificou as funções, você não erra nenhuma questão relacionada a grupos funcionais, como, por exemplo, nomenclatura, como seguir aquelas regras de nomenclatura que eu já mostrei, né, que eu vou repetir agora, especificamente nessas 3 alternativas que eu estou mostrando aqui.
A principal é identificar essas funções. Mostrei para vocês as 3 que nós trabalhamos. Álcool, fenol e éter. Óbvio que tem mais, tem muito mais. Tem ácido carboxílico, tem aldeído, tem cetona, que eu vou continuar nesse nosso 4º ciclo. Eu vou continuar falando sobre essas funções. Tem mais. Só que, por hora, o que nos interessa é saber dessas 3. Álcool, fenol e éter. Éter, lembra de éter como heteroátomo. Lembra de éter, isso assim, heteroátomo. Aí arremete quem? Ao éter. Oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, nós temos um éter. Hidroxila é o OH, ligado ao benzeno. Quem é o benzeno? Cadeia hexagonal com 3 duplas alternadas. Cadeia hexagonal com 3 duplas alternadas. Temos o benzeno e, consequentemente, se tem a hidroxila nesse benzeno, nós temos o grupo fenol. E o álcool, hidroxila, que vai estar ligada a um carbono saturado, que é o que tem ligações simples. Até aí, tudo bem? Viu que eu falei pausadamente para quando você estiver vendo esse vídeo, você retorne para que você possa assimilar direitinho o que está sendo falado. Vamos para... Bem. Oi? Até agora tudo certo. Opa! Então vamos lá. Eu vou apagar agora, porque agora vamos colocar os nomes, tá? Vamos dar nomes aos bois. Então vamos dar nome aí para essas 3 estruturas. Então, tudo que foi falado vai estar gravado, óbvio, você vai ver isso daí. A representação. Então precisa apagar para poder ter espaço para escrever os nomes. Como é que nós fazemos? Primeiro, você vai identificar a cadeia. Vai estar lá na prova. E você vai, primeiramente, verificar se essa cadeia possui um grupo funcional. Então, na letra A, já mostrei que eu tenho 2 grupos de hidroxila. Então, nós temos dois representantes da função álcool. Então, como é que eu faço para poder numerar a cadeia? Regra. Vamos lá. Primeira regra. Primeira. Numeração da cadeia. É isso? Vamos botar números na cadeia. Vamos numerar essa cadeia. Então, qual é a regra? Como é que funciona? Primeiro, você tem as prioridades, né? Então, nós temos grupo funcional. Grupo funcional. Então, o grupo funcional, crianças, ele tem prioridade sobre as insaturações. Né? Então, as insaturações, que são as ligações duplas ou triplas, eles são menor, no caso de prioridade em relação ao grupo. Lembrem quem é um metil, lembrem quem é um propil, lembrem quem é um isobutil, tercbutil, sec. Lembrem todas as ramificações. Continue lembrando. Sempre que puder. Vocês acabaram de ver aí a questão com o Christian. Estava vendo ele resolvendo a questão aí, puxando lá uns tracinhos vermelhos, né? As cargas, né? Que se anulam e blá, 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 e blá, blá, blá. Estava vendo isso daí com ele agora. E a minha função é pedir que vocês treinem também as ramificações. Lembrem-se das ramificações. Vejam as estruturas, relacione aos nomes. Porque quando nós temos uma cadeia, que nós definimos essa cadeia como sendo uma cadeia ramificada, é porque a ramificação é justamente esses nomes que eu quero que vocês lembrem. É um metil, é um propil, é um isobutil, enfim, é relembrar. Então, seguindo essa primeira regra aqui da numeração da cadeia, seguindo essa primeira regra, nós vamos observar a cadeia e vamos ver o grupo funcional. Tem grupo funcional? Tem quem? As 12 hidroxilas, tá vendo? Ó? Temos as 12 hidroxilas. O que é que nós temos que fazer? Agora vamos numerar a cadeia, que é a cadeia principal. Vamos numerar. O
que é que nós temos que fazer? Seguir essa ordem de prioridade. Se eu estou vendo um grupo funcional, a ordem de prioridade é fazer a numeração da cadeia o mais próximo possível desses grupos funcionais. Então, você vai começar a numerar a cadeia o mais pertinho possível, né? Se der para colocar no mesmo carbono, ótimo. Se não, você coloca o mais próximo possível desse grupo funcional. Ah, você olhei para a cadeia e não vi grupo funcional. Vê se tem saturação. Tem. Então, faça a mesma coisa. Numere a cadeia o mais próximo possível das insaturações. Ainda digo mais. Se você tiver dupla ou tripla, veja só, dupla ou tripla ligação, se tiver as duas especificamente, você vai começar a numerar a cadeia o mais próximo possível da dupla. Observe aqui, ó, como se eu tivesse colocado uma dupla bem aqui, ó, veja só. Se colocado uma dupla bem aqui, aliás, uma tripla, né? Eu vou inovar aqui, tá? Vou inovar. Vou colocar uma tripla bem aqui na ponta, ó. Bem aqui na ponta, colocando a ligação tripla. E eu esqueci aqui esses grupos funcionais, eu não tenho, mas eu tenho saturação. Esqueçam aqui as hidroxilas, vou até pintar para que vocês não olhem para cá, não verifiquem. Esqueçam as hidroxilas. Se eu olhei para a cadeia e não tem grupo funcional, aí eu vou ter que ver se tem saturação. Se tem saturação, aí eu vou atrás do mais próximo, né? Isso, ó. E pela preferência, pela prioridade, nas insaturações, as duplas são prioritárias. Vou até abrir aqui um parêntese, ó. A dupla ligação, ela tem prioridade em relação à tripla. Então, se você observou insaturação, você vai começar a contar o mais próximo da dupla, não da tripla. Então, se eu fosse contar a cadeia, eu começava aqui pela direita. Tá ok? Deixa eu apagar ali aquela parte de cima que eu apaguei. Então, vou apagar aqui e vou apagar essas ligações que eu coloquei. Então, eu observei que eu tenho apenas o grupo funcional, então eu vou fazer aí a numeração da cadeia o mais próximo possível dela. Então, eu vou colocar o azul para mostrar o que está correto. Então, veja aqui, ó. Vou numerar. Esse daqui, esse carbono da ponta é o carbono 1, 2, 3. Eu vou ter o carbono 3 bem aqui, ó. Tá vendo onde está a hidroxila, não é? Carbono 4, carbono 5, carbono 6. No carbono 7, eu tenho outra hidroxila. Eu tenho, na verdade, chamado diol, né? A quantidade de hidroxilas, 2, diol, né? Então, vou prosseguindo, que ainda tem mais carbonos. Carbono 8, carbono 9, carbono 10 e carbono 11. Então, o meu prefixo aí é 11 carbonos, lembra? Prefixo, infixo e sufixo, lembra disso? Vocês lembram disso? Então, prefixo, o que é o prefixo? É a quantidade de carbonos na cadeia principal. O que é o infixo? É o tipo de ligação entre esses carbonos da cadeia principal. E o sufixo é o grupo funcional que você identificou. Lembre-se que... ouçam aí, ó. Lembre-se que o sufixo do álcool é o ol. Então, quando você terminar a cadeia, você é obrigado a colocar ol. Não mais butano, propano, enfim, porque aí eu chamo os hidrocarbonetos. Que o sufixo dos hidrocarbonetos termina com O. Então, como eu numerei a cadeia lá, veja só. Veja só. Eu tenho ramificação? Não. Eu tenho saturação? Não. Então, como é que eu vou fazer o nome dessa cadeia, professor? Vou colocar aqui embaixo, com outra cor, para diferenciar. O nome dessa cadeia vai ficar esse nome aqui lindo, ó. Eu vou iniciar aqui, ó, o nome, o prefixo, veja, ó, começa com prefixo. Não tem ramificação, então eu vou por ele. Infixo e, por último, o sufixo. Então, eu vou começar aqui, ó, veja só. São quantos carbonos? São 11. No prefixo para 11 carbonos é o chamado UNDEC. UNDEC, né? Alguém pedindo para entrar, vamos ver quem é. Maria Clara. A Maria Clara Feitosa. Então, ó, veja, ó. UNDEC. Isso daqui, ó, é o prefixo. 11 carbonos. UNDEC. 11 carbonos. Agora, como eu não tenho insaturação e nem ramificação, eu vou para o infixo. O infixo é a ligação. Eu só tenho ligação simples, né? Então, se eu só tenho ligação simples, vou até colocar assim um maisinho para vocês verem que eu estou fazendo parte... Não, melhor eu colocar o nome todo, tá? Melhor colocar o nome todo.
Um DEC aqui é o prefixo, tá? An, esse an é porque eu só tenho ligações simples, infixos. Quais são? An, em, in. An, em, in. An, ligações simples. Em, ligações duplas. In, ligações triplas. Então, se eu tenho essas relações, eu utilizo o infixo do jeito que eu falei. An, ligação simples. Em, ligação dupla. In, ligação tripla. Isso é o infixo. Vamos até colocar aqui um tracejadozinho para separar. Ó. Aqui é o prefixo, o an é o infixo. Agora eu vou para o sufixo. Só que o sufixo, veja só, o sufixo para essa cadeia que eu acabei de mostrar para vocês está indicando a posição. Tem que colocar isso, tem que colocar a posição dos dois grupos que eu tenho. Quem são esses grupos? O grupo álcool, duas hidroxilas. Então, eu tenho uma hidroxila no carbono 3, vírgula. Eu tenho uma hidroxila no carbono 7. Então, eu tenho hidroxila no carbono 3 e tenho hidroxila no carbono 7. Mas quantas hidroxilas vocês veem aí? 2. Então, eu tenho que colocar um multiplicador de, né? Porque eu estou vendo 2 hidroxilas. Estou tendo um multiplicador na minha relação. E qual é o sufixo para o álcool? Qual é o sufixo para o álcool? É o ol. Você vai terminar com o sufixo ol, indicando as posições onde as hidroxilas estão. Qual carbono elas se encontram. Então, eu vou concluir aqui, ó, com diol. Está feito aí a nomenclatura sistemática e o PAC para essa primeira cadeia. Então, tá ali, aqui é o prefixo, onde eu mostrei que nós temos 11 carbonos na cadeia. Aqui é o infixo, que diz o tipo de ligação entre esses carbonos, só tem ligações simples. E aqui, ó, faz parte do sufixo, que é a relação direta aqui da quantidade que eu tenho do grupo, que são 2, e a identificação dele por ol no final. Tome cuidado, ops. Vou botar aqui, ó, observação, obs. Observação. Regra do menor valor. Regra do menor valor. Como assim, professor? Vamos dizer que vocês cansados, né? Essa pandemia em casa, pegue a questão e você lembre de quase tudo que eu falei. Aí você vai fazer a contagem da cadeia. Você vai começar a contar do lado esquerdo para o lado direito. Eu vou mudar de cor nas contagens para vocês verem que eu vou fazer agora relevância com outra cor. Botar um vermelho para destacar. Então, vai lá, o aluno está lá desconcentrado. Pensou aí, o Eduardo pensou aí o Flamengo campeão de novo da Libertadores, né? E se desconcentrou e começou a contar a cadeia por esse lado, ó. Contou assim do lado esquerdo para o lado direito. Então, contou aqui como carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3. Lembrando que cada pontinho que eu vou colocar aqui é um carbono, né? Só lembrar isso para vocês sempre. Cada pontinho é um carbono. Notem que eu estou fazendo passo a passo, bem lentamente. Bem lentamente, sem pressa. Então, bem que no carbono 8 vai ser o carbono 4. O carbono 7 vai ser agora o carbono 5, né? Ó. O carbono 6 é que vai ser o carbono... Continua o carbono 6, né? Então, vou até colocar aqui 6. Aí o 5 passa a ser o carbono 7. O 4 vai ser o carbono 8. O 3 vai ser o carbono 9. O 2 passa a ser o carbono 10. Vou tentar colocar bem aqui. E aqui nós temos o carbono 11. Se você fez dessa maneira, você vai chegar nesse resultado. Vou colocar de vermelho aqui embaixo, ó. Um decan. Agora é o 5,9 diol. Aí você fez isso achando que está abalando o Bangu. Aí eu vou ter que cortar a sua questão. Vamos fazer o comparativo do que eu acabei de colocar aqui, ó. Regra do menor valor. Se eu pegar isso bem daqui, crianças, se eu pegar
3 mais 7. E depois eu pego 5 mais 9. Estou somando isso daqui, ó, essa numeraçãozinha, tá vendo? Ó? Que é a posição, inclusive, de onde nós identificamos o grupo funcional. Se eu somar aí, qual vai ter o menor valor? 3. Se você fez a contagem da cadeia, se você fez a numeração da cadeia pelo lado esquerdo, você errou. Ele ficou mais distante dos grupos funcionais. E quanto mais distante for a sua contagem de um grupo funcional, ou de uma insaturação, ou mesmo de uma ramificação, vai ficar com os valores maiores. E a regra diz, nós precisamos ter sempre os menores valores na indicação de grupos funcionais, de insaturações e de ramificações. Então, veja bem isso. Não cai no conto do vigário. Tá? Veja a aproximação dessa regra. Quanto mais próximo, melhor. Então, quanto mais próximo for, menor vai ser o valor da tua contagem. Né? Menor será o valor da tua contagem. Então, esse de vermelho está errado. Esse de vermelho vai dar aí 14. Né? Ó. Aqui dá 10. Não. Veja que aqui ó, tem um menor valor. Aqui é 10. E aqui passa a ser 14. Eu contei aqui essa numeração, ó. 3,7 e 5,9. Como se estivesse somando esses valores. Então, esse aqui, que é o maior, essa cadeia não pode ser a cadeia verdadeira, segundo a IUPAC, onde essa aqui é a nossa correta. Tudo bem? Eu fiz isso passo a passo. Quando vocês receberem o vídeo, por favor, vocês voltem, pausem, treinem, tá? Essas mesmas questões, se quiserem, pode ficar à vontade. Continuando aqui, a letra B. A letra B, como já vimos, é uma função fenol, né? Porque nós temos a hidroxila ligada ao benzeno, ligada a uma cadeia hexagonal com 6 carbonos e temos aqui 3 ligações duplas alternadas. 3 ligações duplas alternadas. Então, como é que nós fazemos aí a questão da contagem, professor? Grupo funcional, insaturação, ramificação? Nesse caso, nós temos uma contagem diferente. Veja só, eu vou contar os carbonos em função, em função da hidroxila. Então, é em função da hidroxila. Então, veja só, a hidroxila é o carbono 1. É ela quem manda nessa brincadeira todinha aqui. Se vocês observarem o grupo funcional fenol no aromático e eu tenho outros substituintes, então é ela quem manda, né? É ela que vai mandar na brincadeira. Então vai ser sempre no meu carbono 1. Então carbono 1 e aqui carbono 2. Aí o outro aqui de baixo é o 3, carbono 4, aqui é carbono 5, aqui é carbono 6. Professor, eu sou obrigado a fazer essas contagens? É ideal que você faça, para que você não se perca, para que você não erre a nomenclatura. Então veja só, quando a gente olha para essa estrutura, falando lentamente, dessa vez eu estou bem passo a passo mesmo. Quando a gente olha para essa estrutura, identifiquei o grupo funcional fenol, eu tenho uma substituição. Que substituição é essa? Veja só. O benzeno, que é essa estrutura aqui, que pode ser essa que eu mostrei para vocês do jeito que está aí, ou pode ser essa aqui com a cadeia fechada e um ciclo no meio. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, não muda nada. Mas também temos 3 duplas alternadas, mesmo com essa representação de um ciclo aqui embaixo, vocês estão vendo. Então, veja só. Cada carbono aqui tem um hidrogênio. Cada carbono aqui, ó, tem um hidrogênio. Então, eu posso fazer os hidrogênios aqui. Posso mostrar para vocês o seguinte. Que para entrar aquela hidroxila que vocês veem, para entrar essa hidroxila, precisa sair um hidrogênio. Ou oxigenar. Não tem problema. Então, vamos dizer que eu tirei o hidrogênio e coloquei a hidroxila. Não é isso? Fiz a retirada, substituiu. Quero fazer a entrada desse grupo metil, tá vendo? Ó? CH3, o que eu faço? Retiro mais um hidrogênio, ele vai substituir lá o espaço. Veja que eu fiz uma chamada de substituição. É uma dissubstituição. 2 hidrogênios saíram, e o grupo hidroxila entrou, e o grupo CH3 entrou. Então, tem 2 substituições. Então, quando isso acontece, você já definiu quais são os carbonos? Carbono 2, carbono 3, carbono 4.
Que eu falei isso para vocês. Ei, eu falei isso para vocês. Substituição carbono 1,2. A posição é orto. Carbono 1,2. Posição orto. Você coloca um Ozinho aqui. Carbono 1,3. Vamos dizer que eu tenho uma hidroxila aqui e tenho aqui uma substituição no carbono 3. Aí vai ficar carbono 1,3. Aí passa a ser o meta. A posição é a meta. Quando isso acontece, se eu vejo duas substituições, eu não preciso dizer os carbonos. Carbono 1,3, carbono 1,2, não preciso. Eu só coloco esse prefixo O de orto e vou colocar o nome. Eu coloco o prefixo M de meta e coloco o nome. Vou mostrar para vocês agora. E quando está no carbono 1,4, a minha dissubstituição, nós chamamos de para. Gente, isso daqui é a coisa atual da IUPAC. A IUPAC, ela prefere que a gente faça a relação direta desses elementos, desses compostos aromáticos, indicando as posições orto, meta e para, caso seja uma dissubstituição. Caso 2 hidrogênios saiam e 2 grupos façam parte agora daquele aromático. Não esqueçam, eu só coloco orto, meta ou para se aquele aromático que vocês estão vendo ali, ele seja dissubstituído. Se ele tiver 3 substituições, já não há essa possibilidade. Isso é a regra nova da IUPAC. Então, veja só. Eu tenho 2 maneiras de fazer. Eu vou fazer da maneira um pouco mais antiga. Eu vou colocar com outra cor para diferenciar. Vou colocar de preto. Bem aqui, ó. Então, eu posso colocar assim, ó. 2 hífen, que é a posição, ó, carbono 2, tá vendo, ó? Eu tenho esse grupo aqui, ó, CH3, que é por isso que eu pedi para que vocês relembrem as ramificações. Se eu só tenho um carbono, é match. Simples assim. E como ele está sendo representado como uma ramificação, é o IL, é o metil. Então, nós temos aí o metil no carbono 2. Então, vai ficar 2-metil. 2-metil. Aqui é o grupo fenol, né? Não, ó. Hidroxila ligado ao aromático. Fenol, então, 2-metil. Fenol. Simples assim. Agora, se você quer ser bem atual e vai me deixar muito mais feliz, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar ortometil, fenol. Onde esse orto está indicando que nós temos uma relação do carbono 1 e o carbono 2, que é o que nós vemos aqui. Hidroxila e metil no carbono 1 e carbono 2. Então, nós temos essas 2 maneiras de representar a nomenclatura de um grupo fenol. Eu tenho outra. Eu tenho outra. Essa daqui é muito mesmo. Porque ela é bem antiga mesmo, mas ainda se utiliza. Vou colocar aqui entre parênteses. Depois eu apago essa parte de baixo. Vai ficar assim, ó. 2-metil, 1 hidrox. Por que é hidrox? Porque é hidrox, professor, da hidroxila, tá vendo, ó? Um hidrox, eu vou botar bem aqui embaixo, que não dá para eu colocar, né? Benzeno. Então, o hidrox é do fenol. Tem uma músicazinha que fala isso. Deixa eu pegar bem aqui o meu ukulele e vou cantar essa música para vocês. Só um segundinho. Só um segundinho. Um segundinho só. Vou cantar e vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou pegar ele aqui. Não sei se ele tá afinado, mas não tem nada. A gente afina ele aqui na hora. É uma versão que eu fiz. E muitos alunos até hoje cantam essa música quando estão fazendo questões de identificação. Tá dando para ouvir aí, Eduardo? Certo, bora lá. É assim, ó. Ela é uma versão da música do Alok. Eu não sei o nome das músicas do Alok, mas como ela era a música da moda, todo mundo cantava, eu fiz uma versão
nessa música. Então, ela assim, ó. Fiquei com vergonha, eu vou apagar aqui, vou sair da tela, tá? Fiquei com vergonha agora, vocês olhando pra mim. Fiquei com vergonha, tô vendo todos vocês olhando pra mim agora aí, ó. Vai lá. As funções orgânicas temos que estudar. Conhecer as propriedades e classificar. Você não conhece o aldeído ainda, então você vai mostrar essa daqui. O aldeído, o al vai terminar. Funções orgânicas, vamos classificar. O hidrox é do fenol. O álcool termina com ol. Não confunda com o enol. 2-metilpropanol. Viu? O hidrox é do fenol. Então, quando vocês verem essa palavrinha hidrox, está relacionando uma hidroxila no fenol. Você viu no YouTube aí, rapaz, esse cara. Mais ou menos isso. Então, quando tiver no tempo, eu canto todinha para vocês. Foi mesmo, eu estava cantando. Então, quando vocês verem todas as funções, eu canto toda ela para vocês. Então, quando vocês verem a expressão hidrox, pode lembrar do fenol, tá? Porque é uma maneira antiga de se representar essa nomenclatura, tá ok? Uma maneira antiga. Voltando aqui, vamos voltar aqui. Então, veja que eu posso colocar um nomezinho diferente. Posso chamar de 2-metil-1-hidroxibenzeno. Esse hidrox é que eu não consegui colocar do lado aqui, tá? Mas ele é junto, tá ok? Hidrox é para indicar a hidroxila que está ligada ao benzeno. Tudo bem? Mas, se vocês puderem fazer dessa maneira aqui, ó, estará corretíssimo. Ah, professor, mas eu posso colocar 2-metilfenol? Pode. Posso colocar 2-metil-hidroxibenzeno? Pode. Mas quando você estiver no concurso, seja cirúrgico, seja atualizado, faça do jeito que a UPAC quer que você faça atualmente. Que é, se você tiver uma de substituição, você colocar o O, o M ou o P, né, orto, meta ou para poder indicar aí essas posições. Tudo bem? Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. O refrão é fácil vocês cantarem. O hidrox é do fenol, o álcool termina com O. Não confunda com o enol. O enol eu mostrei para vocês hoje. 2-metilpropanol. 2-metilpropanol. Como é que seria essa estrutura? 2-metilpropanol. 2-metilpropanol. Esse ol significa o quê, gente? Qual a função orgânica que eu tenho no ol? Qual a função orgânica que eu tenho no ol, gente? Acabei de falar para vocês isso. Qual a função orgânica que representa o sufixo ol? Hein? Vocês estão com vergonha de mim, é? Digo aí, escrevam, então. Qual a função que termina com ol? Mamou a cantoria, foi Mavi. Desculpa aí por ter estragado os seus ouvidos aí um pouquinho. Isso, é álcool, Mavi. Parabéns. Terminou com ol, olhou lá no nome, vai lá no rótulo dos remédios, tem lá o ol, você já sabe que tem álcool ali. Colesterol, né? Valeu, Mavi, valeu. Colesterol, eita, eu tô com colesterol alto. Olha o ol no final aí, ó. Aprendeu com ela, né? É isso aí, Mavi. Acho que eu fiquei... Arrepiou a epiderme aí, ó. Arrepiou a epiderme. Então, veja. Terminou com ol, é álcool. Terminou com ol, é álcool. Não tem como errar, tá? Não tem como errar. Tá vendo aí, Marília? Não tem como errar. Terminou com ol, é álcool. Então, se eu peço numa prova, numa atividade, para que vocês façam a fórmula estrutural do 3-metilpropanol. Bora ver aqui, ó. Bora ver. Ó, bem que se eu separo, ó, bem que mostrando que a cadeia é ramificada. Isso daqui é ramificação. Não é isso? Ó, aqui é uma ramificação. Se eu vou separar bem que o prop, esse prop é o quê? É o prefixo. Esse prop está indicando que essa cadeia tem 3 carbonos. É prop. Esse an é o tipo de ligação que existe entre eles. É um infixo. Então, se é an, a ligação é o quê?
simples. E o sufixo é ol, né? Ó, o sufixo aqui, ó, é ol. Então, se é ol, qual o grupo funcional? É álcool. O grupo funcional, álcool, simples assim. Fazendo a estrutura, né? Ó, fazer a estrutura de bastão. No carbono 2, eu tenho isso daqui, CH3. Ele não disse para mim qual é o carbono, mas é um O, então vai estar aqui, ó, hidroxila, ó, no carbono 1. Então, começa a contar o mais próximo possível, ou se possível, no carbono. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por isso que ficou 2-metilpropanol. Ok? Já no nosso amigo éter, que é na letra C, o éter, ele tem uma particularidade, que eu vou precisar apagar essa parte da música aqui, né, aqui embaixo, para mostrar para vocês essa particularidade do nosso amigo éter. O éter, como eu já mostrei, é um heteroátomo. Então, nós temos os chamados éter, que são éter de cadeia fechada, que são os epóxidos. Que é isso, professor? Por exemplo, se vocês veem uma estrutura assim, ó. Olha, Maria, se você vê uma estrutura desse jeito, ó. É mais ou menos assim. É uma cadeia aqui, e você vê assim, ó. Ficou aberto demais, é fechadinho. Vou fechar aqui, pronto. Você vê isso daqui, ó. Olha o oxigênio no meio aqui, ó. São 2 ciclos, né? Então, aqui é porque tinha, aqui nessa, para formar esse éter, aqui tinha uma ligação dupla, ó. Essa ligação dupla rompe e forma essa ligação que vocês estão vendo aqui, ó. E aqui nós temos um oxigênio entre carbonos, que aqui são os carbonos. E quando isso acontece, nós temos os epóxidos. Epóxido, pode anotar se quiser isso daí, ó. Nós temos um epóxido, onde esse epóxido está vinculado aí a 3 pontos, 2 carbonos e o oxigênio. Então, também é a representação de um grupo éter, tá? Também é o éter representado. Quando a gente vai estudar o éter, nós temos a primeira regra. Vamos olhar para a cadeia, identificamos, né? Nós temos aqui, ó, carbono dos 2 lados. Então, você, como é igual, não vai ter problema. Mas a regra diz, você inicialmente vai ter que identificar a cadeia de menor quantidade. A menor quantidade de carbonos é a ramificação, onde você vai definir se é um metil, se é um propil, se é um butil, né? Então, menor quantidade de carbonos, ramificação, é o RAM, ramificação. A outra cadeia, no caso, a maior quantidade vai ser a cadeia principal, né? Cadeia principal. Então, você vai dizer prefixo, infixo e o sufixo da cadeia. Deixa eu apagar o epóxido aqui de baixo. Deixa eu apagar ele aqui. Vamos lá, epóxido já fez a sua função. Então, veja, olha para a cadeia agora. Vou botar o laser aqui, olha para a cadeia. Observa a cadeia, verifica a cadeia. Encontrei aqui um éter. Pronto, éter. Beleza. Só que as cadeias que estão ligadas ao oxigênio são iguais. Então, eu posso escolher qualquer uma. Não são 2 carbonos? Não são? Para cada lado? São 2 carbonos, não é não? Então, veja. Bora lá para o roxo. São 2 carbonos. Então, eu posso chamar et. Não é isso? Ó, et de 2 carbonos. O conectivo, gente, olha aqui, ops, eight. O conectivo, gente, vai ligar a cadeia com menor quantidade de carbonos a cadeia de maior quantidade de carbonos com a palavrinha ox. Ox também está na minha música. Quem conhece a música está lá. A palavrinha ox está aqui, ó. Ox é do éter, tá? O ox significa o oxigênio, não é isso? E eu vou completar a cadeia com a cadeia principal, que tem a maior quantidade de carbonos. Vou colocar de verde. Aqui também são 2 carbonos, ó. Carbono 1, carbono 2. Então, vai ser o et, que são 2 carbonos. Ligação simples an, não é isso? Ó. E como só tem um carbono e hidrogênio nessa cadeia, que eu estou definindo como sendo a cadeia principal, eu termino com O. Então, nós temos o etox, etano. Etox, etano. Isso aqui, crianças. Ei, é a IUPAC. Tudo bem? Nós podemos ver esse mesmo nome na usual.
Não é que você vai lá no seu Zé comprar. Você vai lá no seu Zé, bota no caderninho. Então, na usual, você não vai chegar no seu Zé. Seu Zé, me dê aí um vidro de etoxetano. Eita, ele vai dizer, meu Deus, eu vou ligar aqui pro seu pai para conversar com ele, porque você está fazendo uso aí de coisas ilícitas. Aí você pode dizer assim, tudo bem, seu Chico, seu Francisco, seu Raimundo, tudo bem. Pois então, se eu me ver aí um éter, ó, quando eu vou para o usual, eu coloco o nome do grupo, coloco o nome da função, éter, tá? Éter, di. Por que é di? Porque você está vendo que os dois lados são iguais, ó. Os dois lados são iguais. Os dois lados que estão direcionados ao oxigênio, que é o ox, eles são iguais. Então, éter de etílico. E você vai colocar o ílico no final. Éter dietílico. Do mesmo jeito do álcool metílico, álcool propílico. Então, ele tem essa relação aí com o álcool. Então, essa é a chamada nomenclatura usual, crianças, para o éter. Você inicia com éter e você termina com ílico. Inicia com éter e termina com ílico aqui, ó, né? Seria ti, né, professor? Tá aqui, etílico, termina com ílico, que é a usual. Então, vê aí, ó, o nome que eu vou querer de vocês na prova é esse aqui, ó, IUPAC. Etox, ó, o oxigênio no meio, etano. Etox, etano. Professor, se fosse só um carbono do outro lado, seria metox, etano. Né? Então, veja sempre pela questão da maior quantidade em relação a que tem menor quantidade. Então, menor, você define como se fosse uma ramificação. Et, met, prop, iso, enfim, define como uma ramificação. E a que tem maior quantidade vai ser a cadeia principal. Tudo bem? Eduardo, professor, achei outra paródia sobre função orgânica. Depois, olha, tudo bem, Eduardo, valeu. Isso é bom para a galera também, né? Clicar aí para ficar mais fácil de aprender. É bom. Valeu, Eduardo. Isso é bom que você compartilhe conosco, viu? Valeu. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Vou dar uma olhadinha nela. Vou salvar bem aqui o link e vou dar uma olhadinha nela. Vou passar aqui para a gente poder agora fazer o processo contrário. A primeira foi dar o nome, né? Dar o nome às estruturas. A segunda aqui, ó, é o contrário. É pegar o nome e formar a estrutura. Gente, primeiro na letra A. Toda vez que vocês verem isso daqui, ou isso aqui, falando de naftaleno, é porque nós estamos falando de estruturas de aromáticos condensados. No caso, o naftaleno é isso aqui, ó. Né? Que ele vai ter também duplas alternadas. Não é isso, ó. E nós temos aqui, ó, a representação num carbono beta. Os carbonos beta são todos os carbonos aqui do lado, ó. Aqui, todos que ficam do lado, todos são classificados como beta. Então, qualquer substituição aqui vai ser uma substituição beta. Qualquer substituição aqui embaixo ou lá em cima são classificados como alfa. Então, é uma coisinha que vocês não podem esquecer. Nesse caso, ele está dizendo que é o 2-metilnaftaleno. Então, se é o 2, outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Quando vocês vão fazer a contagem de cadeias dessa natureza, né, cadeias aromáticas condensadas, que pode estar assim também com ciclo, não tem problema, você vai fazer a contagem do jeito que o titio vai mostrar para vocês agora. Vai começar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Você não coloca número aqui, ó. Pula para o outro aromático. 5, 6, 7, 8. Então, ele está dizendo que a substituição foi aqui no carbono 2. Então, você pode fazer a estrutura desse jeito, ó. Bonitinho, olha. Ei, vitrola. Então, veja só. Os carbonilados, vamos a exemplos, então. Aqui, ó, vou colocar o metil, ó. CH3. Então, tá feito aí o 2-metil-naftaleno. Veja que o nome é junto, né? Nessa letra B, tem um ol no final, crianças. Qual é a função do ol no final? Não confunda com enol, não é isso? 2-metilpropanol. Qual a função de ol no final? É álcool. Então, tá dizendo 8-metil. Vou fazer aqui na cadeia com 9 carbonos, tá vendo? Ó, non, tem 9 carbonos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
5, né? 5 agora aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Tá dizendo que no carbono 2 e 3, nós temos um grupo ol. Então, eu vou botar bem aqui, ó. Um hidroxila aqui, um hidroxila bem aqui, ó. Tá vendo? Tá dizendo que no carbono 8 eu tenho um grupo metil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou colocar um CH3 bem aqui, ó. E morreu Maria Preá. Ah, mas tá dizendo que na letra, aqui no carbono 6, tem uma dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bem que no carbono 6, eu tenho isso aqui, ó. Pronto, olha a estrutura feita aí, criança. Olha a estrutura feita. A última aqui, a derradeira. Ciclohexano. E tem o ol no final, crianças, também. Temos álcool. Então, nessa letra C, nós podemos fazer isso aqui, ó. Ciclohexano. Veja que não é um aromático, tá? Porque o aromático nunca fecha a cadeia com ciclo. Você nunca fecha o ciclo no aromático. É benzeno, é naftaleno, é antraceno. Então, aqui, ó, ele diz que tem ol, né? Hidroxila no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Simples assim. E a última aí seria com 10 carbonos, né? DEC. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no carbono 9, no carbono 1 tem uma tripla, ó. In, tá vendo, ó? Então, vou colocar a tripla bem aqui, ó. Pronto, aqui é o meu carbono 1. No carbono 4, tem um grupo ol, que é o álcool. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar hidroxila aqui, ó. No carbono 9, nós temos uma dupla ligação. Então, veja. Opa. Veja que a contagem mudou, né? A gente está dizendo que tem uma dupla ligação. Bora lá, no 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem uma dupla bem aqui, ó. Tem a dupla bem aqui. Fechando no carbono 10. E aí morreu a questão. Tá ok, crianças? Deixa eu ir embora. Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Inenarrável. Espero que vocês tenham aproveitado o ensinamento de hoje. E a gente se encontra, com certeza, na próxima aula, né? Na próxima aula vai ser plantão. Eu estarei aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, que eu acredito que não terão. Um abraço para todos. Vou parar a minha gravação e descansem, tá? Para a próxima aula aí, que na sequência deve ser o Christian